Brasília em Ação. Um oferecimento Pinheiro. Pensou ferragem, pensou Pinheiro. Senai. Qualificação e inovação para a indústria do Distrito Federal. Estamos de volta com o DF no ar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia nas manhãs da Record TV Brasília. Hoje é dia de Brasília em Ação. Marcelo Moraes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Porta Nova. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tudo ótimo, né? Feliz com a vacina. Seja qual for, de onde vier, que venham as vacinas, né? Não só essa, mas outras também. O que vai ajudar muito na retomada da economia daqui para frente, se o processo de vacinação der tudo certo. Já que você falou em economia, a gente nunca falou em economia aqui no quadro, vamos falar hoje de projeção para 2021, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho, uma entrevista bem bacana com o secretário de Economia do Distrito Federal, responsável pelo orçamento do DF, né, Porta Nova? É importante, a gente se envolve muito pouco nessa discussão, a sociedade, né? Exato. Então, é uma discussão muito grande que se dá na Câmara Legislativa e com o Poder Executivo durante um ano inteiro e que decide o que e como e quanto vai ser gasto no ano seguinte na saúde, na educação, na segurança, em obras, programas sociais, etc. Mas a população não se coloca, né? Não se envolve nessa discussão. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão para o quadro de hoje. Até porque não adianta depois reclamar, não tinha dinheiro para não sei... Pô, mas você não... O orçamento não previa, não tem como criar. A Câmara Legislativa, né, Porta, que é responsável pela aprovação do orçamento. Então, como é que funciona? O Executivo manda a peça orçamentária para o Legislativo. Uma proposta. Uma proposta, a Câmara discute essa proposta, volta para o Executivo, ele arremata, volta para o Legislativo, e aí ele dá a sua palavra final, e aí cabe ao Executivo executar a proposta orçamentária no ano seguinte. Ou seja, tempo para discutir não falta, oportunidades também não faltam, mas o cidadão ainda não se envolve nessa discussão que é tão importante. Questão de cultura que a gente tem que criar. É verdade. Então vamos acompanhar a entrevista? Secretário, vamos começar falando do ano que passou rapidamente, um ano completamente atípico para todos e também, eu imagino que para um secretário da Economia não foi diferente. O grande aprendizado de 2020 para o senhor, qual foi, secretário? Superação, Marcelo. 2020 foi um ano que nos fez ser melhores, sermos mais elásticos e, obviamente, tivemos que nos reinventar em várias áreas. Administração pública, na economia, no relacionamento com os servidores, com os subordinados, com os familiares. Foi um ano de aprendizado. Nesse ano diferente, atípico, houve queda de arrecadação ou o senhor conseguiu trabalhar ainda para manter a arrecadação nos patamares previstos anteriormente? Por incrível que pareça, Marcelo, em decorrência daquilo que já fizemos em 2019, criamos um ambiente propício para o crescimento econômico, conseguimos aumentar a arrecadação em 1,4% reais, ou seja, acima da inflação, mesmo no período de pandemia. Maravilha. Para 2021, agora falando já do ano que a gente já começou, são 44 bilhões de reais no orçamento do GDF, mais ou menos 29 bilhões fontes próprias, 15 bilhões de fontes da União, né? Qual que é a previsão de vocês, secretário? Quais as áreas prioritárias, onde o senhor pretende, e o GDF, o governador, obviamente, investir esses recursos que vão entrar nos cofres do GDF nos próximos 12 meses? Obviamente, nossa atenção nesse momento de enfrentamento dessa pandemia, dessa crise que foi gerada, é priorizar a área econômica, que tem potencialidade de trazer investimentos, gerar emprego, renda e arrecadação, investir também na área social. Nós temos aí muitas situações de vulnerabilidade, em face do que aconteceu em 2020 e, obviamente, cuidar da saúde pública das pessoas para que possamos fazer a vacinação, possamos continuar enfrentando esse coronavírus, esse ambiente de pandemia. Pegando também mais um gancho dessa questão de investimentos. A rubrica de investimentos ficou um pouquinho menor do que o ano passado. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano muito bom em termos para a construção de, especificamente, obras públicas, né? Há a previsão, mesmo com orçamento um pouco menor, de manter o fôlego dessas obras públicas, levando investimento para a sociedade também em cascata? Há perspectiva sim, porque estamos investindo na saúde fiscal do Distrito Federal. Isso gera mais segurança jurídica. Nós sabemos que aquilo que for contratado efetivamente será empenhado e pago. E apesar de ser um pouquinho menor nesse início de ano, os ajustes no orçamento acontecem. Então, você, morador de Brasília, você, é pessoa que está aí esperando as obras acontecerem, você que trabalha na construção civil, nós teremos um 2021 de muito crescimento, de muitas obras, de muitos acontecimentos em Brasília. Há uma demanda já do setor empresarial, principalmente daqueles que foram mais afetados pela pandemia, que tiveram suas atividades bastante reduzidas e limitadas nesse período,
de pleitear ao senhor ou ao governo, né, mas obviamente a Secretaria de Economia, futuramente, um refis para esse período de pandemia só, um refis mais curtinho. Você acha que essa demanda é uma demanda palatável? Marcelo, há outras formas de ajudar a atividade econômica. Nossa opção é pelo incremento do gasto público, né, por ajudar também o serviço público, as famílias a gastarem mais. Quando você faz isso, você injeta recursos na economia. E há outras ações acontecendo. O refis, nossa programação é somente um refis nesse governo ibanês. Por que isso? Porque o refis ele é uma importante medida de saneamento das empresas e das pessoas. Mas ele traz uma arrecadação que é importante. E não pode virar uma cultura de refis, né, Marcelo? Perfeito. Para encerrar, secretário, agradecendo já o seu tempo, quais os principais desafios que o senhor enxerga, do ponto de vista da economia, para esse ano de 2021, um ano de retomada? Onde vocês vão pegar pesado mesmo, de fato? Primeiramente, é fazer aquilo que nós já fizemos agora no final do ano com Brasília Iluminada, que é resgatar, né, a autoestima, a confiança no governo, a confiança na cidade, a admiração pela cidade, né, a vontade de crescer, de investir, de continuar acreditando. Juntos, né, com as entidades, com a sociedade civil, com o setor produtivo, Fibra, FEComércio, os sindicatos, né, construindo um clima de confiança e de esperança para toda a população. Pois é, entrevista importante, alguns trechos me chamaram bastante atenção. Bom, primeiro vamos destacar a questão do refis. O refis está sendo proposto por empresários, não é aquele de débitos de vários anos atrás, seria bem localizado, né? Exatamente. Na verdade, ainda é uma conversa que está havendo no meio do setor empresarial, do setor produtivo, Porta Nova, especificamente para o período da pandemia, especificamente para as empresas, né? Então não envolve IPTU, IPVA, nada disso, né? ICMS, ISS, impostos empresariais e específicos desse período de vigência da pandemia, ou seja, de março do ano passado até o fim da vigência da pandemia, quando assim for decretado, se Deus quiser, o mais rápido possível. Sim, então, um período específico. Para quem foi impactado pela pandemia e aí ficou inadimplente, poderia participar de um refis. Mas isso aí, em princípio, o secretário negou, disse que não vai ter. Acho que a discussão vai começar ainda, tá, Porta? Mas é importante porque o empresário, quando a coisa aperta, a primeira coisa que ele deixa de pagar é o imposto. Claro. Né? Ele tem que pagar pessoal, tem que pagar o fornecedor, tem que pagar o aluguel. Ou seja, para continuar funcionando, ele precisa pagar isso. O imposto ele pode deixar e pagar depois, com juros, com multa, e aí fica muito alto. Então o pedido será especificamente para esse período, eu acho que o secretário vai avaliar isso com bastante carinho futuramente. Pois é, e aí vai ter uma discussão, claro, que a gente vai informar aqui. Um outro ponto que me chamou a atenção, e esse não, eu quero que você me esclareça, é o seguinte, todo mundo foi afetado pela pandemia, muitos negócios quebraram, teve gente que foi desempregado, ficou desempregado, teve que apelar para o auxílio emergencial, esses auxílios que foram lançados tanto no GDF quanto em nível federal, mas o governo disse que aumentou a arrecadação. Qual foi, da onde sai esse aumento de arrecadação num ano tão difícil financeiramente? É verdade, Porta Nova. O governo do DF ele tem algumas características, né? O grande imposto aqui de arrecadação, cerca de 70% da arrecadação do GDF, é muito alto isso, da questão tributária, vem do ICMS, né? Do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Algumas atividades ligadas a esse nicho empresarial foram muito bem no ano passado, que é o caso, por exemplo, de farmácias, é o caso de supermercados, né? Atacadistas, eles foram muito bem em que pese a pandemia. No ano passado tiveram aumentos vigorosos de rentabilidade e de faturamento. E outra rubrica que é importante no orçamento nosso também é serviços, que também no ano pandêmico houve um incremento importante na área de serviços e isso fez com que o GDF, e com toda a competência do governo, é importante que se diga, porque não é fácil você aumentar a arrecadação no ano de pandemia, né? Claro. Era impensável, conseguiu fazer os arranjos necessários para que houvesse não só uma manutenção, mas ainda um incremento de arrecadação em relação ao previsto. Perfeito. Bom, nosso tempo, para variar, encerrou. A gente sempre estoura o tempo aqui, mas quero te agradecer, Marcelo. Semana que vem tem mais. Vamos lá. Semana que vem vamos pegar um assunto bem importante, vamos falar sobre vacina, né? Uma empresa brasiliense que tem sede em Brasília também, seus negócios aqui na cidade, que está correndo atrás de uma vacina para tentar ajudar os brasileiros a fugirem do corona, retomar a atividade econômica e, consequentemente, geração de empregos. A gente vai trazer um pouco de informação sobre isso. Perfeito, bacana, tema importante para a gente.